E aí existe uma questão curiosa no Brasil, que é o medo que o brasileiro médio tem do que os outros vão pensar dele, né? Eu não sabia que eu precisaria um dia fazer isso, até porque eu nunca precisei que fizessem isso comigo, e aí, obviamente, como eu não sou um cara muito sociável, eventualmente eu olho o mundo com as lentes que eu tenho, mas principalmente depois que eu comecei a clinicar, eu mudei essa minha perspectiva. Você, no Brasil, se você é um corredor, por exemplo, e você corre num pace de 5,40, pace é o quanto tempo, é a velocidade, basicamente. Não vem ao caso aqui. E você coloca assim, corrida leve, e o pace é 5,40, outras pessoas podem ficar tristes, porque a sua corrida leve é em 5,40. E elas ficam mal, porque a corrida leve delas é num pace 6,30, é mais lento. E essa pessoa se compara com você, sendo que ela começou a correr há 6 meses e eu corro há 6 anos. O brasileiro médio, ele não consegue fazer esse descolamento de que eu corro há 6 anos, por isso minha corrida leve é 5,30, e ela corre há 6 meses, por isso a corrida leve dela é mais difícil que a minha. Então existe um fundamento fisiológico de adaptações fisiológicas cardiorrespiratórias que justificam eu correr melhor que ela. Não é que eu sou melhor que ela, eu corro há mais tempo. E aí no Brasil você vai descobrindo que as pessoas têm muita dificuldade e pouquíssima inteligência emocional para entender que aquele cenário ela é outra pessoa. Eu vejo pessoas, eu acompanho triatletas, cara, que correm 20, 30 quilômetros com batimento cardíaco em 1,31, que é ridículo, é uma caminhada para alguém sedentário, num pace de 4, que é muito rápido. E eu não olho para essa pessoa e falo, nossa, cara, eu sou horrível. Não, pô, porque o trabalho dela, ela é triatleta. É óbvio que vai ser melhor que eu. Óbvio. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente tem essa dificuldade, essa infantilidade em termos de questões emocionais, que você tem que falar, ó, pessoal, mas lembrem que o seu treino e tal é realmente... Eu lembro quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, eu comprava um suplemento de uma empresa, não vou citar o nome, nem sei se ela existe mais, era a empresa mais barata que tinha, acho que depois deu até uns problemas na época, ela não existe mais, acho que nem não vende mais. E eu mal tinha grana para comprar whey, era o que dava, eu tomava albumina e às vezes conseguia comprar whey. E eu lembro que na época eu olhava a galera patrocinada pelas marcas de whey, eu falava, caramba, cara, que legal, o cara é patrocinado pela marca de whey. Hoje você tem que falar, ó, eu sou patrocinado pela marca de whey, você não tem problema, você não é menos que eu por isso. A galera tem não tô dizendo todo mundo, tá, mas tem um razoável número de pessoas que tem uma dificuldade quase que cognitiva mesmo, de desassociar as coisas, entendeu? Você não é menos que uma outra pessoa, e aí gera todo esse burburinho de rede social, a pessoa olha o outro lá com o corpo não sei o que, e fica mal e tal. Eu entendo os mecanismos pelo qual isso acontece e não digo que a pessoa que cai nesse tipo de armadilha é menos inteligente ou não, que ela tem uma dificuldade cognitiva mesmo, não necessariamente que ela é ruim no trabalho ou, sei lá, tem um problema cognitivo, ela tem uma dificuldade de descolar as duas coisas. Tem pessoas que vão ser melhores que você porque há mais tempo elas fazem aquilo. E tudo bem, temos que saber lidar com isso. Ou porque ela é mais alta que você, tem uma perna maior que você. O Brasil é muito difícil lidar com essas desigualdades, né? É muito complicado. Muito difícil mesmo. E aí, tem essa questão de comparação dentro das redes sociais, porque a gente tem essa questão de dificuldade de lidar com impessoalidade, né? É curioso porque quando você vai conversar, por exemplo, sobre salário, né? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, minha franja. Quando você vai falar sobre salário com um americano, e aí eu já vou arredondar todo o assunto. Quando você vai falar de salário com um americano, a conversa é assim: eu vou te contratar, você é americano, eu sou americano. Eu pergunto, quanto você quer ganhar? Eu falo, eu acho que $2.000. Eu falo, não, $2.000 não é justo.
eu acho que você merece 1.700. Ele, bom, 1.700 eu acho muito pouco, então vamos fechar em 1.850. Fechou. Assim, no Brasil é um negócio, porque se você falar, não, não é justo, acabou. A pessoa acabou. Essa impessoalidade, um sociólogo brasileiro, talvez um dos mais importantes da história do Brasil, chamado Sérgio Buarque de Holanda, publicou em 1930 um livro chamado Raízes do Brasil. É um livro chato pra caramba de ler também, livro técnico e uma escrita mais antiga, que é mais complicadinha de entender. Mas nesse livro ele introduziu um conceito chamado de homem cordial. O homem cordial, quando você associa ele com o homem massa do Gacê, é o brasileiro. Olha que louco. Lembrem, o homem massa do Ortega y Gasset é aquele sujeito que ele rejeita a excelência e fica na mediocridade. E ele pode ser um especialista do Albert Einstein, mas ele permanece na mediocridade porque ele não quer sair daquilo. Ele poderia ir mais, ele podia esticar mais o conhecimento dele, mas ele quer estar satisfeito, ele está gordo intelectualmente, entendeu? Ele já está balofo cognitivamente e ele não quer avançar no treinamento dele. Né? E não precisa ser só um treinamento da área dele, né? Pode ser um treinamento de outra coisa, sei lá, aprender coisas novas, desenvolver, acompanhar. Ser uma melhor pessoa, né? Estudar como ser mais ético, ter comportamentos mais morais, etc. Esse é o homem massa do Gasset, que pode ser um cara rico ou pobre. Então, só para concluir, o homem massa do Gasset, ele perde a individualidade. Você olha, eles são tudo parecido. Pega um monte de advogado, médico, etc. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muda pouca coisa. Eles não são indivíduos mais, eles são amalgamados numa massa homogênea estranha, entendeu? E assim são muitos influencers, e assim são muitos psicólogos. É previsível, você conversa, é previsível a conversa, sabe? É estranho. Eles têm dificuldade de ter opiniões próprias, porque aí são rejeitados, enfim, é um problema. Aí quando você pega o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda e une ao Ortega y Gasset, o que é o homem cordial? O homem cordial não é um homem gentil. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é um homem que ele não é impessoal. Impessoal. Sabe, a impessoalidade os japoneses são muito impessoal. Não é ser frio. É entender que acima das relações sociais existem normas. E acima dessas normas existem leis. No Brasil, o teto é a lei, a norma a gente não respeita muito. Vou dar um exemplo. Você é funcionário dos Correios. Você é contratado, é funcionário dos Correios, passou no concurso. Dependendo de como é o seu jeito, o jeitão ali, fura fila aqui, o meu parente, ele entra antes, eu dou uma ajudada aqui. Isso é o homem cordial. O homem cordial é aquele que ele não respeita as normas institucionais, seja na política, seja em instituições públicas, seja em instituições privadas. Tu é meu parente aqui, então eu te contrato, aí tu fez cagada no trabalho, eu não vou te demitir porque você é meu parente, pô. Como é que eu vou demitir meu parente? Então, fez cagada, vai ter que continuar aí. Em outros países, e aí o Sérgio Buarque de Holanda debate o porquê que a gente desenvolveu esse cordialismo, né? Ele fala desde coisas geográficas, o calor, o clima, a colonização. Muitas pessoas vinham da Europa para cá e entendiam aqui como uma grande colônia de férias, regada a festas e não sei o quê. E aí se instituiu culturalmente essa cordialidade, né? Talvez o extremo dessa cordialidade seja a malandragem. Né? Mas a cordialidade não é necessariamente uma malandragem. Ela, por vezes, não está cometendo um crime. Ela não tá machucando alguém civilmente, ela tá dando uma sabonetada. Meu parente trabalha no financeiro. Eu abri uma empresa. Quem que eu vou contratar para o financeiro? O meu parente. Mesmo ele não entendendo sobre o financeiro. Se ele entender, tudo bem. Se ele tiver formação, buscar e tal, ok. As vendas vai ser o meu primo, o Tião. Claro, pô. O cara é vendedor. Ele trabalha há muito tempo. O cara nem trabalha nada a ver com venda. E se você não contrata, o que acontece? O que teu primo fala? Ele fica puto com você. Porque é cordial. A gente é essa cordial. A gente não... É difícil você chegar para uma pessoa e falar, você não tem competência, mesmo sendo meu primo, você não tem competência para vender. Então você não vai trabalhar nessa vaga. E a pessoa falar, você tem razão. Olha, não é que você tem razão? Eu não tenho competência, eu sou incompetente em vendas, eu nunca atendi, nunca vendi, portanto eu não tenho condições de atender. De vender. Aqui no Brasil, essa cordialidade, ele deixa, entendeu? Não, vai dar boa, vai dar boa. Aí junta os dois, o homem cordial com o homem massa, é o brasileiro médio.
Então é muito difícil, cara. Ao mesmo tempo que ele rejeita a busca por novas excelências e novos a busca pela excelência, ele é um cara que vai no jeitinho, né? E aí o parto disso é, é a concorrência, é a sociedade que a gente tem hoje, né? O parto disso é a sociedade que a gente tem. E o pior, esses homens massas estão tendo filhos e educando esses filhos à maneira que foram educados. Ou seja, está se proliferando na sociedade. É por essa razão que eu vejo muitos de vocês que estão aqui no RD como pessoas altamente capazes de conseguir furar esse tipo de... atravessar essa arrebentação, essa maré, e galgar boas posições no mercado ou mesmo pessoalmente falando na vida. Desde que vocês sejam capazes de fazer, de executar as coisas. Caso contrário, levados pela maré serão, mesmo tendo um monte de conhecimento dentro da cabeça de vocês. O conhecimento ele é muito útil para você ter satisfações, principalmente satisfações internas, mas para você galgar posições numa sociedade competitiva que dá um prêmio para quem resolve o problema, quem é organizado, quem faz as coisas acontecer, você vai ter que executar. E aí executar é muito difícil num país no qual a gente tem um homem massa misturado com o homem cordial. Porque ele já não é muito, digamos que, ele não é muito próximo a ideias de buscar excelência. Ao mesmo tempo, ele é um cara previsível. E aí ele tem dificuldade de normas, de entender normas, né? De impessoalidade. É tudo meio pessoalzão, assim. Ah, vamos aqui, vamos resolver, vamos dar um jeito. Né? O fiado, cara, vender fiado. Vender fiado, eu nem sei se é fiado, como vocês conhecem. Vender fiado é fiado, né, pô? Deve ser fiado. Pelo menos no Rio Grande do Sul é fiado. Vender fiado é você vai lá, compra e a pessoa anota na cadernetinha, você não pagou. Ficou anotado num caderninho. Isso, cara, é o clássico homem cordial. Não existe isso, cara. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de fazer um contrato com a pessoa. Porque a pessoa fica puta de fazer um contrato. É difícil, essas coisas que em outros lugares é normal, lugares pelo menos mais culturalmente sérios, aqui no Brasil é tudo meio confuso. Então é verdade que a gente é o país com mais ações judiciais do mundo. A gente é o país com uma insegurança jurídica enorme. Por quê? Porque como é difícil formalizar, muito pouca gente formaliza. Então a galera trabalhando sem contrato, uma galera... Porque é difícil você negociar com a pessoa. Ah, já tô trabalhando uns 4 meses com a pessoa sem contrato, eu vou ter que chegar para ela e falar, ela vai ficar brava, pô. Vai entender que eu tô fazendo uma coisa errada ali, que eu tô querendo pressionar ela, e aí ela vai se sentir mal. A pessoa não tinha que se sentir mal, cara. É uma norma. Ela deveria olhar, tem razão. Muito obrigado por você trazer essa pauta. Acho que é justo pra caramba. Aqui é muito difícil, né? É muito difícil. E aí isso faz com que as pessoas acabem evitando, né? Sair dessa bolha de mediocridade, né? Porque quando você sai, você tem que... Você toma uma rejeição, de alguma forma. Você toma rejeição dos seus pares, na sua família, do seu trabalho, porque aquilo ali não deveria acontecer. Afinal de contas, todo mundo está naquela amálgama ali dissolvida.